tempo de nossos avós, tudo exigia mais paciência. Eu me lembro da avó, para passar roupa, ela tinha que produzir a brasa para colocar no ferro para esquentar. O vô, para produzir alimento, ele tinha que plantar e esperar o momento certo para colher. E para fazer comida, tinha que cortar a lenha, deixar essa lenha secar, para depois colocar no fogão a lenha. Receber notícias apenas através das cartas ou de pessoas que iam visitar. Mas o que era mais difícil era esperar chegar as férias para ver a família de 6 em 6 meses ou até um ano. Hoje, na nossa vida moderna, tudo mudou. Os eletrodomésticos facilitam a nossa vida dentro de casa. O fast food facilita a nossa alimentação. A internet traz para nós tudo o que está acontecendo no mundo de forma online, na palma da nossa mão. As redes sociais facilitam a nossa comunicação. Podemos ver as pessoas todos os dias. Não precisamos mais esperar 6 meses ou um ano. Essa tecnologia, essa modernidade facilitou muitas coisas para nós na nossa vida. Com certeza trouxe benefícios muito bons, benefícios que nós não podemos nem mensurar. Mas trouxe também com ela algumas privações e algumas dificuldades, alguns problemas que nós temos que enfrentar. Um desses problemas é que nós estamos vivendo uma falta de atenção muito grande. Nós temos uma quantidade excessiva de informação e isso nos traz então consequências que nós não somos capazes de absorver todas elas. Nós não temos tempo de digerir todas essas informações, muito menos de degustar todos os conceitos que nós aprendemos. Por isso, a nossa geração ela está esquecendo desse conceito tão fundamental, desse princípio tão bom da paciência, que os nossos avós sabiam bem, porque eles cultivavam isso em todas as suas relações. Nós estamos crescendo ou desenvolvendo dentro de nós uma impaciência. Nós não temos mais paciência para esperar as coisas. Se nós ligamos o computador e ele demora mais de 10 segundos para ligar, nós já ficamos impacientes. Se nós pedimos uma comida e essa comida demora mais de 5 minutos, nós já estamos perto de cancelar tudo e ir embora. Assim é a vida moderna, que vai nos ensinando a ser impaciente com todas as coisas. Isso então influencia também nos nossos relacionamentos. Nós já não temos mais paciência para falar com Deus, porque às vezes Deus diz para nós que nós devemos esperar. Não temos mais paciência em relacionar com as pessoas, porque muitas delas não têm o mesmo tempo que o nosso. Assim, os nossos relacionamentos vão se tornando relacionamentos artificiais, porque nós tratamos as pessoas e tratamos Deus como se fosse essa vida moderna de fast food, de internet, de redes sociais e de toda essa modernidade. Por isso, a nossa geração desaprendeu a ser paciente. A paciência que os nossos avós tinham e que cada ação que eles faziam era necessário ter a paciência, então tudo que eles realizavam era como se fosse algo pedagógico para eles terem paciência. Hoje, tudo que nós fazemos nos leva ao contrário, nos leva a ter impaciência. Então a nossa geração está esquecendo o que é paciência. E com isso, o que se perde é muita coisa, principalmente nas relações. Se nós pensarmos, por exemplo, na relação com Deus, a impaciência ela é muito grande, porque nós queremos algo instantâneo. Nós pedimos e queremos a resposta instantânea de Deus, e tem que ser a resposta sim. Assim como nós pedimos uma comida. A comida tem que vir do jeito que nós pedimos e tem que ser o mais rápido possível. Nosso relacionamento com as pessoas também acontece o mesmo. Nós queremos uma resposta rápida e queremos que as pessoas respondam de acordo com os nossos anseios. Com isso, nós perdemos os relacionamentos.
Nós vivemos então uma vida toda impaciente e confundimos os conceitos, as virtudes. Temos que lembrar que a paciência é diferente do medo. A paciência, ela espera o momento certo de enfrentar os obstáculos, mas com coragem. A paciência, ela é diferente da preguiça, porque a paciência, ela é cautelosa e ela usa a cautela necessária para uma decisão sábia. A paciência também, ela é diferente da impotência, porque a paciência acredita no poder de sua ação precavida. Nós sabemos então que a paciência é uma virtude. Quem tem paciência tem sabedoria, porque ele sabe que a impaciência só traz conflitos, confusões e traz tantos contratempos. A impaciência, ela trata as pessoas como se as pessoas fossem um objeto. Ela quer controlar as pessoas, ela desrespeita o tempo do outro, o desejo do outro, o que o outro é. Já a paciência não. A paciência, ela respeita o que o outro é, né? Compreende o tempo de cada um. Compreende que todas as pessoas têm um tempo diferente de pensar, de agir. As pessoas também pensam diferente, elas fazem coisas diferentes da gente. Por isso, a paciência no nosso tempo, ela é uma virtude que tem que ser bastante cultivada. E talvez, se nós pensássemos que a paciência fosse um produto, com certeza ela seria um produto mais comprado na farmácia ou no supermercado, porque a sociedade que vivemos precisa muito de paciência. Quando olhamos para as Escrituras, Tiago vai falar sobre isso, sobre a importância da paciência. E é interessante porque a carta de Tiago, ele escreve para um povo que era judeu, mas que tinha se convertido ao cristianismo e que agora estão dispersos por todas aquelas regiões e estão passando por grandes dificuldades. E muitos deles são pessoas pobres. Então Tiago vai dizer que existe uma dificuldade imensa no mundo e uma delas, e ele vai reagir contra isso, vai ir contra essa injustiça econômica. Ele vai falar sobre as diferenças sociais que são enormes. Ele vai dizer então àqueles irmãos que são mais pobres para eles terem paciência, porque é a paciência que vai mostrar para eles como Deus é bom, grandioso e como eles realmente estão no caminho certo. Tiago então escreve essa carta para animar os irmãos e para que eles lembrem o que Jesus fez na cruz e que, portanto, Deus não esqueceu deles, mas que eles precisavam exercitar a paciência. Por isso, meus irmãos e amigos, é muito importante a gente falar sobre a paciência nesse tempo, ensinar sobre a paciência, ensinar quais são as vantagens de ter paciência hoje, ou o que nos motiva a ter paciência, porque vivemos um tempo, nós precisamos muito. E tratando desse tempo de privações, quando nós temos que ficar mais em casa, quando temos que nos reunir com menos pessoas, nós temos que repensar também o nosso conceito de paciência e como está a nossa prática. Nós estamos sendo pacientes? Vamos aprender um pouco sobre isso na carta de Tiago? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que
fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia. Tiago então nos ensina grandes lições para que eu e você nós tenhamos paciência. Então Tiago vai escrever essa carta dizendo àqueles irmãos a necessidade, a importância de terem paciência naquele tempo de provações e de grandes tribulações. Ele então lista aqui algumas razões para que aqueles irmãos tenham paciência na sua vida diária. E uma delas é que eles precisavam entender que há tempo para todas as coisas, assim como Eclesiastes já dizia. O sábio Salomão já dizia que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Nós, então, temos o relato de Tiago dizendo e dando o exemplo do agricultor, que tem que esperar o grão que está na terra e que ele tem que esperar o momento certo para brotar e crescer e dar o fruto, dar a semente. Podemos observar que existe um tempo certo para cada coisa. Por exemplo, o artista que espera a inspiração, o poeta que espera as palavras, o pescador que espera o momento certo de puxar o anzol e de pegar o peixe. Há tempo para todas as coisas. Reconhecer que nós não estamos no controle é importante. É reconhecer que o tempo certo não depende de nós, depende do autor, daquele que fez todas as coisas, que é Deus. Ele sabe muito bem o tempo de cada coisa. Na nossa convivência diária, no nosso tempo de vida, nós aprendemos que é o tempo certo das coisas. Por exemplo, o menino que quer soltar uma pipa, ele sabe que tem um tempo certo, ele sabe que tem que ter o vento. Sem o vento, é impossível a pipa subir. Dessa forma, até uma criança aprende que existe o tempo certo para cada coisa. E ele tem que cultivar a paciência de esperar cada coisa no seu lugar. Então a criança, o menino, tem que ter paciência para esperar o vento, para o vento subir a sua pipa e ele poder brincar. A impaciência, infelizmente, é algo que nós temos no nosso tempo, na nossa vida, e ela acaba conosco, porque ela é um desejo indiscreto de capturar o futuro. Ela não quer esperar o tempo certo das coisas. E se nós pensarmos, existe um grande prejuízo quanto a isso. Imagina se nós precipitarmos o nascimento de uma borboleta. Se nós fizéssemos todo o processo ali naquele casulo e de repente a borboleta nascesse no tempo errado. Com certeza, ela ia nascer com as asas frágeis, ia nascer talvez não conseguindo nem voar, e nós sofreríamos com essa atitude. Por isso, é importante nós compreendermos que há um tempo certo para todas as coisas, assim como o Tiago está dizendo. A mãe precisa esperar 9 meses. Se for antes, a criança nasce prematuro e com certeza com alguns problemas de saúde. Nós necessitamos aprender que a espera é importante. Enquanto nós esperamos, nós fortalecemos as nossas convicções. Nós então podemos, com a paciência, lutar contra o pecado, contra as tribulações, porque a paciência nos faz compreender a importância das promessas que Deus deu para nós. E todas elas requerem de nós paciência. Imagina os profetas que tiveram que profetizar a vinda do Senhor Jesus. Eles não viram Jesus, mas eles profetizaram. E eles sabiam que viria o tempo, mas eles tiveram que esperar. Assim também somos nós. Nós devemos ter paciência com o tempo de Deus e o tempo que Deus deu para cada um de nós. Cada pessoa tem um tempo diferente, então nós devemos compreender esse tempo. Nós passamos por fases diferentes, então nós temos que lembrar que cada fase é o momento certo para nós aprendermos alguma coisa. Devemos compreender o tempo do outro também. As pessoas são diferentes e cada pessoa tem um tempo certo das coisas. E quando eu compreendo isso, então eu tenho paciência com os outros, eu tenho paciência também com Deus. Eu vivo uma vida respeitando o tempo de Deus e o tempo também dos outros. Tiago
vai dizer também que um dos grandes motivos que nós temos de ter paciência é a vinda do nosso Senhor, que ela está próxima. Interessante, porque naquele tempo, Tiago já entendia que estava próximo. O que ele está dizendo é que enquanto nós estamos aqui caminhando, vivendo nossa vida, nós temos que ter esperança na vinda de Jesus e nós temos que compreender que a paciência, ela produz dentro de nós a certeza de que Ele virá. Então o que o Tiago está dizendo é que essa paciência é a certeza. É a certeza de que a promessa vai se cumprir, que Jesus vai voltar. E diante dessa paciência, então nós temos essa esperança, que dá à paciência algo de bom. Porque se nós pensarmos na paciência apenas como uma espera, nós vamos ficar talvez chateados, vamos ficar revoltados e vamos viver uma vida chata. Mas quando olhamos a paciência com a esperança da volta de Cristo, então a paciência ela se torna algo agradável, porque nós temos esperança. Então a paciência com a esperança, ela nos traz uma vida melhor, uma vida mais certa, mais objetiva, uma vida com certeza que nós temos tempo de degustar as coisas que nós vivemos. Então, Tiago, ele escreve dizendo para aqueles irmãos: exercitem, meus irmãos, a paciência. Porque vocês, enquanto vocês fazem isso, vocês vão perceber a grandeza do Senhor, das suas promessas. E vocês vão viver com toda a liberdade que o povo de Deus tem e sem escravidão, sem pecado e sem injustiça. Porque a paciência nos livra de tudo isso. Tiago também ensina que uma das formas de nós exercitarmos a nossa paciência é lembrar que Deus é o justo juiz e, portanto, nós não podemos ficar nos queixando uns contra os outros. E aqui, Tiago faz uma advertência, de forma branda, de forma amorosa, mas ele diz: olha, meus irmãos, quando vocês queixam uns dos outros ou contra os outros, eu quero lembrar vocês que isso é uma forma de condenar vocês mesmos, uma forma de condenação. Porque Deus, Ele é justo juiz e o juízo está na porta. O que Ele está dizendo é como vocês lembram muito bem, nós lembramos muito bem na época dos nossos avós, quando fazíamos algo errado e o pai já estava perto ali para mostrar para nós que nós não deveríamos fazer isso e que existe um juízo que vai estar sobre nós. Aqui está dizendo que Deus é esse justo juiz e o juízo de Deus está à porta. Não que Deus é mau, mas que Deus vai corrigir quem Ele ama. Então, Deus, quando eu me queixo contra o outro, ou seja, quando eu falo mal do outro irmão, quando eu estou contra esse irmão, falando mal para as outras pessoas, está dizendo que Deus está vendo e o juízo está bem próximo. Deus sabe o que vai fazer. E olha, meus irmãos, Ele está falando aqui para a igreja. Podemos pensar no juízo daqueles incrédulos, daqueles que não acreditam em Deus. Mas Tiago está dizendo da igreja, aquele que fala mal do irmão, o juízo está à porta, está próximo. Cuidado! Então, aqui, exercitar a paciência mesmo que venha, essa tentação que vem mesmo para todos nós. A tentação, por exemplo, de um longo dia de trabalho, tantas coisas difíceis que nós passamos, tanto estresse, nós queremos descontar isso na vida dos outros, da nossa família, dos amigos ou talvez dos irmãos da igreja. Essa tentação, Tiago está dizendo, não permita que ela seduza vocês, mas é melhor se calar. É melhor que nós falemos ou então coisas boas das pessoas. Tiago também ensina que existem pessoas que são modelos para nós. Ter paciência foi algo que aconteceu com os profetas. Eles tiveram que praticar ou desenvolver isso dentro deles. Quantas vezes nós olhamos para o Antigo Testamento e cada profeta, cada um deles tiveram que aprender a paciência. Imagina Moisés.
liderando aquele povo, mais de 1 milhão de pessoas no deserto. Paciência. Então, os profetas tiveram muita paciência. Jesus, nos seus ensinos, ele disse isso. Olhe os profetas que viveram antes de vocês e que eles sofreram por minha causa. Então, se eles fizeram isso, vocês devem olhar o que eles fizeram e copiar o mesmo. Então, a paciência que esses homens tiveram, nós devemos ter nos nossos dias. É olhar para eles e dizer, eu quero ser como eles. É nivelar a nossa vida moral por cima. É nivelar com pessoas que fizeram o melhor e não por baixo, aquelas que fizeram o pior, pessoas que viveram o cristianismo todo errado. Não. Tiago nos convida a nivelar a nossa moral, a nossa virtude, a nossa paciência no nível de cima, de homens que foram nobres. Tiago não termina, ele continua dizendo razões para nós termos paciência. E ele então encerra dizendo que a maior razão é porque Deus é misericordioso e compassivo. Quantas vezes nós pecamos e Deus poderia muito bem dar a nós o que nós merecemos. Mas ele diz não. A minha misericórdia é suficiente para dizer, eu não vou te dar o que você está merecendo nesse momento. Eu vou ser misericordioso. E quantas vezes nós sabemos que poderia acontecer algo muito pior daquilo que fizemos, mas nós percebemos que passa tempo, e Deus não traz esse castigo para nós. Ele é compassivo. Ele dá a condição da gente arrepender. Você já passou por essa experiência? Quando você comete um pecado e você diz, agora eu sei que vai acontecer algo comigo porque eu estou indo contra a vontade de Deus. E não acontece. E por que não acontece? Não é porque Deus está passando a mão na sua cabeça e dizendo, continue fazendo. Não. É porque Deus é compassivo. Ele está esperando você se arrepender. E com certeza, a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Ele nos perdoa. João vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e de nos purificar de toda injustiça. Essa misericórdia significa que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos e que Ele retarda sim, Ele é tão compassivo que Ele não permite que aconteça aquilo que deveria acontecer por causa do meu pecado. Ele então espera o meu arrependimento, Ele traz coisas boas para a minha vida. Então, falar de um Deus compassivo é falar de um Deus que Ele é paciente conosco. E aquele que compreende esse Deus paciente, esse Deus compassivo, ele é bem-aventurado. Essa é a conclusão que Tiago chega. Bem-aventurado. Essa pessoa, ela é completamente realizada, porque ela sabe bem que Deus é. Ele então dá o exemplo de Jó. Olhe para Jó. Nós sabemos muito bem que Jó, ele foi paciente porque ele não negou a sua fé. Claro que Jó, no início, diz que ele sofreu muito e não pecou, mas depois ele reclamou muito. Se você ler todo o livro de Jó, você vai ver isso. Mas a característica de Jó é que ele não abandonou a sua fé. Ele teve paciência de perder tudo e continuar ali, firme, olhando para Deus, mesmo com as dificuldades que ele teve, mesmo pecando, porque ele pecou. Mas ele continuou firme até ver quanto Deus é bom, porque Deus restaurou toda a sorte de Jó. Assim, meus irmãos, meus amigos, o que Tiago está nos ensinando é que nós precisamos cultivar uma vida mais de paciência. A sua alma precisa mais de paciência. E talvez podemos falar como uma música, que está aí nas redes, que diz que o nosso corpo pede um pouco mais de alma. Nós poderíamos dizer, nossa alma pede um pouco mais de calma, de paciência. Nós precisamos dela, porque ela é uma virtude que nos ensina bem o que Deus é, o que os outros são e como nós precisamos respeitar cada processo que Deus criou. Dessa forma,
Sabemos bem que vivemos um tempo totalmente diferente dos nossos avós. Um tempo que a modernidade, toda a tecnologia, tirou de nós a paciência, essa virtude tão importante. Mas devemos lembrar sempre que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Agora, Ele faz possível nós termos virtudes. E essa virtude da paciência, com certeza, Ele está nos ensinando. Essa carta de Tiago é o grande exemplo disso. Nós podemos, sim, ter paciência. Nós temos muitas razões para isso. Sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele produz isso em nós. Agora, nós precisamos de obedecer. E essa obediência, ela se dá quando eu me proponho a mudar as minhas atitudes, a mudar o meu relacionamento com Deus, tendo mais paciência nas suas promessas, tendo mais paciência também com os irmãos, com os amigos, com as pessoas, respeitando o tempo de cada um, sabendo que nós não detemos o poder de controlar as coisas, mas nós devemos esperar o momento certo de cada coisa. Lembremos que na natureza tudo acontece assim, nós devemos esperar o momento certo. Então, a vida cotidiana deve ser o mesmo, esperar o momento certo de agir, de falar com sabedoria e fazer sempre para agradar a Deus. E quando eu me proponho a agradar a Deus, eu estou propondo também a agradar os irmãos, a cuidar dos irmãos, a cuidar das pessoas. Essa paciência, ela requer um exercício diário em nossas vidas. Por isso, a palavra de Deus nos convida a viver um dia de cada vez, respeitando o tempo de cada coisa. Vamos fazer isso. Vamos viver também com a esperança de que Jesus vai nos libertar um dia de toda essa injustiça que nós vivemos, tanto a injustiça social, a injustiça econômica e tudo que nós vivemos, as injustiças que as pessoas fazem conosco. Vive então sem murmuração, sem falar mal do irmão. Saiba que o justo juiz está à porta. Ele vai ser justo no seu juízo e com certeza toda vingança pertence a ele. Viva sabendo que você tem que se nivelar moralmente naqueles que foram obedientes, aqueles que realmente obedeceram a Deus e viveram corretamente. E lembre-se sempre de viver conhecendo a Deus, obedecendo a esse Deus que é compassivo e é misericordioso. Assim é o que Deus espera de nós. Que a graça de Deus esteja sobre toda a igreja, sobre a sua vida, meu amigo, sobre toda a sua família e que Deus nos abençoe. Mas a verdadeira paciência é o oposto da espera passiva, na qual deixamos as coisas acontecerem e outras pessoas tomam decisões. Paciência significa entrar ativamente no coração da vida e lidar plenamente com o sofrimento, dentro e ao redor de si mesmo. Paciência é a capacidade de olhar, ouvir, tocar, provar e cheirar o mais plenamente possível os eventos internos e externos de nossas vidas. Está entrando em nossas vidas com nossos olhos, ouvidos e mãos abertas, para que realmente saibamos o que está acontecendo. A paciência é uma disciplina extremamente difícil, justamente porque contraria nossa tendência impensada de fugir ou lutar.